Meus irmãos, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor. Amém. Agradecer a Deus por esta oportunidade. De fato não é fácil, né, irmãos? Mas a graça de Deus nos sustém. É difícil ouvir o nome da irmã Esther. Eu amava muito. Difícil. 36 anos de casados. E eu louvo a Deus pela vida dela, pelo tempo que esteve comigo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque há casais que se suportam, se toleram, né? Mas não era o meu caso. A minha esposa era uma amiga, uma companheira, era uma bênção de Deus na minha vida. Então por isso está doendo muito, está difícil. Mas eu tenho certeza que está com as orações dos irmãos, nós vamos superar. Amém? Vamos esquecer jamais, né? Mas Deus, ele ameniza, ele cura a ferida, né? Fica a cicatriz. Obrigado, queridos, viu, pelas orações. Obrigado, bispo Raimundo, bispo Raquel, o Pedro é um grande amigo, sim, Pedro. Um prazer te conhecer. Tive a alegria de conhecer você, depois seus pais, e tem sido uma bênção na minha vida. Eu tenho sempre orado por vocês, por essa igreja que aprendeu a me amar. E eu estou desconfiado que vocês gostam de mim, irmãos. Estou desconfiado, porque de novo me chamaram. Eu tenho certeza que tinha nomes muito mais interessantes na lista de convidados do bispo. E eu sou uma formiguinha, né? Pequenininho, mas eu estou aqui com alegria, apesar do coração, né? Essa parte difícil, mas estar na presença de Deus é sempre um prazer. Sem Ele não somos nada, sem Ele não somos ninguém. E quem somos nós para questionarmos a Deus? Não é verdade, irmãos? Quem somos nós? Ele sabe tudo. Amém, queridos? Então, com a graça de Deus, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do apóstolo Tiago. Amém, querido? Depois de Hebreus vem a epístola de Tiago. Tito, Hebreus, Tiago. Lá no capítulo 5, glória a Deus por esse congresso de missões. Que bênção, irmãos, que a igreja está engajada, está envolvida com a obra missionária, não é verdade? Isso é muito importante. Os irmãos sabem que existem muitas igrejas que sequer falam de missões. Amém, irmãos? Lá nos Estados Unidos eu cooperei em algumas igrejas. Pela misericórdia de Deus, até dirigi uma. E tinha uma igreja lá, irmãos, que tinha o nome missionário alguma coisa. Não vou falar outra parte para você não identificar. Era a igreja missionária alguma coisa. E não tinha culto de missões. Tem sentido isso, irmãos? Não tem sentido. A igreja tem que falar de missões. A igreja tem que respirar missões. A igreja tem, os membros do corpo de Cristo tem que colocar na sua agenda diária de oração a obra missionária, orar pelos missionários, pelas agências missionárias. Isso é muito importante. Nunca se esqueça de orar. Saiba que neste momento, enquanto estamos aqui, neste privilégio de estarmos aqui com essa liberdade, de estarmos reunidos adorando a Deus, tem missionários que não podem. Nos países que perseguem a igreja, eles entram no barco, vão lá para o meio do mar para poder cantar mais alto, para poder cultuar a Deus. Outros entram em cavernas, escondidos, estão lá, irmãos, no anonimato, levando a mensagem da palavra de Deus. A convenção da qual eu faço parte, graças a Deus, até o último censo nós tínhamos mais de 1000 missionários espalhados pelo mundo. E tem missionários, bispo, que estão nessas regiões de conflito, de perseguição à igreja. E perseguição não é só o fato de fechar, não, é realmente prender, torturar, matar, é uma coisa terrível. E esses missionários, então, não aparece nem o nome deles na lista da igreja, para que eles não sejam identificados. Não é colocado no site da igreja. A gente sabe lá no bastidor, que somos pastores ali, nós sabemos, mas não dá para abrir nenhum endereço para a igreja, porque eles são perseguidos, eles são monitorados. Mas Deus está olhando, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está cuidando. E é muito importante o que vocês fazem aqui nesta noite. Amém, queridos? Culto missionário, congresso missionário. A igreja tem que estar sempre lembrando disso. Eu preciso orar com missões. Eu preciso ajudar lá do missionário de alguma forma. E quando você quer ajudar, Deus arruma meios para que você ajude. Amém? Então, Tiago capítulo 5, vamos lá entrar na mensagem da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Tiago capítulo 5, irmão, versículos 7 e 8. Tiago capítulo 5, versículos
7 e 8. Diz assim, adiantando aqui o assunto: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você pode dizer um amém? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Seja paciente, aguarde com paciência, porque Jesus está voltando. Amém, amados? Tenha paciência, tenha perseverança, não desanime da sua caminhada, porque Jesus está voltando. E eu gostaria de falar um pouquinho, irmãos, sobre a volta de Jesus e a obra missionária. Tem tudo a ver, irmãos, a volta de Jesus com a obra missionária. Jesus está voltando e nós precisamos fazer missões. Jesus, irmãos, ele foi o maior missionário. Amém, amados? Amém. O maior missionário enviado por Deus. E sua missão, irmãos, ela foi completa, ela foi eficaz, ela foi efetiva. A obra de Jesus foi consumada. Quando ele bradou, quando deu 3 horas da tarde, quando Jesus estava dando seus últimos suspiros, e ele bradou: está consumado. A obra foi consumada, a obra foi completa, foi perfeita. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, querido, na sua primeira vinda foi a resposta de Deus para nós. A resposta de Deus para nós na primeira vinda de Jesus, irmão, porque estávamos sentenciados, havia uma sentença lavrada contra nós. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus veio, morreu por nós, para que essa sentença, irmão, fosse mudada, para que todos que pecaram e foram destituídos pudessem então alcançar em Cristo, através do seu sacrifício vicário, a salvação. E o escritor aos Hebreus vai dizer que havia uma cédula contrária contra nós, havia uma promissória, uma pendência diante de Deus. Mas quando aceitamos o sacrifício de Jesus, esta cédula foi rasgada. Bendito é o nome do Senhor. A dívida que eu tinha com Deus, ela foi rasgada em Cristo. Ela foi rasgada na cruz e não tem mais dívida nenhuma, bispo. Amém. Ela foi quitada por Deus. Você pode adorar o nome de Jesus? Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você não tem nenhuma dívida, nenhuma pendência com Ele, porque a tua vida foi quitada. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. E na primeira vinda de Jesus, irmão, ela foi amplamente divulgada. Jesus viria ao mundo, Jesus morreria por nós. E antes que ele viesse pela primeira vez, a Bíblia diz, irmãos, que esta mensagem, ela começou a ser dita pelos profetas. Foi dita, irmãos, por Jeremias, por Isaías, por Miqueias, anunciando a vinda do Messias, o enviado de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E começou então a gerar, irmão, no povo hebreu, no povo judeu, uma grande expectativa, que o Messias viria, ele viria pela primeira vez, e se cumpriu. Amém, amados? Amém. Tudo que Jesus fala, tudo que a Bíblia diz, se cumpre. Não cai uma só palavra que não se cumpra. Tudo que Deus fala se cumpre. Amém? Essa é uma segurança maravilhosa que nós temos, que tudo que Deus fala se cumpre. A sua palavra não volta vazia, a sua palavra não cai por terra, a sua palavra faz aquilo que o apraz, aquilo que glorifica o seu nome. E se cumpriu, através de uma virgem, através de Maria, que um dia estava em sua casa, fazendo ali os seus afazeres, e a Bíblia diz que apareceu um anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, você dará luz a uma criança, a um filho, e o seu nome será Jesus, será Emanuel, Deus conosco. Aleluia! E se cumpriu, queridos, ele veio. Então, irmãos, para os judeus parecia que Deus não estava agindo. Eles esperavam essa promessa há muito tempo, e parecia que Deus não estava agindo. Há séculos que ele não enviava profetas, há séculos que ele não falava nada a respeito desta promessa. Estava demorando a se cumprir. Mas, queridos,
Foi nesse contexto que apareceu João Batista. Ele apareceu, irmãos, anunciando. Ele foi ali, irmãos, anunciando a chegada desse Messias que viria. E ele começou a pregar o arrependimento para o povo. Glória ao nome do Senhor. E muitos, irmãos, não sabiam, mas Jesus, o Messias prometido, glória a Deus, ele já tinha nascido, ele havia crescido, ele estava prestes a começar o seu ministério. E então, queridos, a promessa estava se cumprindo. E hoje, irmãos, em nosso contexto não é diferente. Muitos pensam que Deus está distante, muitos pensam que Deus não está se importando, aleluia. Muitos acham que Jesus está demorando, aleluia, glória a Deus. Muitos irmãos deixaram a caminhada cristã porque acham que Jesus está demorando demais, que ele se esqueceu. Mas Deus, irmãos, continua agindo, Deus continua trabalhando. Deus, irmãos, ele cumpre a sua palavra. Assim como ele veio a primeira vez, ele virá pela segunda vez. E nós estamos aguardando, nós estamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Deus estava agindo, Deus estava trabalhando. A Bíblia diz em João capítulo 5, versículo 5, Jesus disse assim: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está trabalhando, amados. Deus está trabalhando em favor do teu povo, em favor da sua vida. Deus está agindo. Não pense que as suas orações são palavras lançadas ao vento. Não pense que o seu clamor, ele fica nessa esfera, nesse teto. Ele transpõe, ele ultrapassa, ele chega no trono da graça. E há um momento certo que Deus vai agir na minha, na sua vida. Porque, irmãos, tudo que Deus fala se cumpre. Deus se importa. Ele está, irmãos, ele não está aquém. Ele está olhando para você, ele está assistindo a sua igreja. Ele não está diferente. Ele está agindo e ele está trabalhando nisso. Eu estava meditando esta palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de Êxodo capítulo 3 e o versículo 7, irmãos, que diz assim: olha, vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento, e por isso desci para livrá-los. Irmão, não é lindo isso? Quem estava clamando? O povo hebreu, o povo cativo, bispo, lá no Egito, estava clamando. E olha, irmão, chegou o dia que Deus falou isso, o próprio Deus disse isso: vi a aflição do meu povo. Deus está vendo a tua aflição, Deus está vendo a minha aflição. Amém, amados? Amém. E ele diz: olha, ouvi o seu clamor. Irmãos, é maravilhoso saber que Deus nos ouve, não é? É maravilhoso. Tem gente que acha que Deus está tão distante, mas sabe qual é a distância de Deus para nós? É a distância de uma oração. Basta você fazer uma oração que Deus está pertinho de você. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado não desprezarás a Deus. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está ouvindo a tua oração. Orar, irmãos, é uma atitude de fé. Quando você se apresenta diante de Deus, você já está mostrando uma atitude de fé. Ora, você não vai se apresentar para alguém que você não acredita. Você não vai falar com alguém que não te ouve, você que sequer existe. Se você orou, se você clamou, é porque você crê. E Deus está te vendo, Deus está vendo, e Deus está ouvindo o teu clamor, a tua oração. E ele diz, irmão, conheço o seu sofrimento. Irmãos, eu não conheço o teu sofrimento, mas Deus conhece, e Deus está vendo o teu sofrimento. E ele vai agir, ele está agindo. Amém, amados? E ele diz: por isso desci para livrá-los. Irmãos, isso é extraordinário. Nós adoramos Deus aqui nesta noite, o Senhor aqui nesta noite. E eu quero, em nome de Jesus, que você mentalize isso. Veja o Deus entronizado, veja o Deus Todo-Poderoso. Aqui agora não é o Jesus, irmãos, abatido, sacrificado, pendurado numa cruz, o Jesus humano. Agora é o Jesus glorificado, é o Jesus entronizado, é o Jesus Todo-Poderoso que ora para a minha causa e para a tua causa. É o Jesus Todo-Poderoso que está aqui nesta noite. O Jesus, irmãos, que Isaías viu, ele viu Jesus no alto e sublime trono. Aleluia.
E Ele se levanta desse trono nesta noite para vir em teu favor, para pleitear pela tua causa, para vir ao teu encontro. Ele está aqui nesta noite, nesse culto missionário, neste congresso missionário. Bendito é o nome de Jesus. E Jesus, então, irmãos, aos 30 anos de idade, começa o seu ministério. Aos 30 anos de idade, é batizado por João, que pregava a respeito da primeira vinda. João Batista, irmão, pregava a respeito da primeira vinda de Jesus, amém? Preparando o caminho, ele foi o precursor do caminho de Jesus. A Bíblia diz que ele preparou o caminho para que Jesus começasse o seu ministério. Note, os irmãos, que a Bíblia não fala, não relata o que aconteceu nesse período da infância, da juventude de Jesus, com exceção daquele episódio que com 12 anos de idade ele esteve no templo, ali no meio dos mestres e doutores, e os seus pais o perderam lá na festa anual em Jerusalém, foram procurá-lo, foi no lugar certo, ele estava no templo, entre os mestres e doutores. E depois, irmãos, esse intervalo longo, a Bíblia não fala a respeito da juventude de Jesus, nos dá a entender. Isaías fala que ele era um homem experimentado nos trabalhos, Isaías 53, e nós então entendemos que por ser filho de um carpinteiro, por certo ele exerceu pela carpintaria, ele trabalhou, ele deu exemplo em tudo ele foi exemplo para nós. Isaías disse, ele foi um homem experimentado nos trabalhos, um homem a quem olhávamos e nenhuma beleza vimos para nos desejássemos. Esse Jesus loiro de olhos azuis é de Hollywood, irmão, não existe. Jesus era um homem simples, comum. Era um homem que o próprio profeta disse, víamos ele, olhávamos para ele, não tinha beleza alguma que o desejássemos. Era um homem rude, era um homem experimentado nos trabalhos, mas era um homem cheio da graça de Deus. Amém. As pessoas eram atraídas não pela sua beleza física, mas por aquilo que ele ministrava, por aquilo que ele pregava. Jesus atraente, Jesus maravilhoso. Então as multidões se afluíam, iam até ele, porque ele tinha palavra de vida eterna. E agora aos 30 anos de idade ele aparece para João Batista, que tanto esperou esse momento tão especial. E por João então, irmãos, ele é batizado. E João então, até então pregava sobre o arrependimento, sobre o batismo nas águas. E João então olha para Jesus e aponta, eis aí o Cordeiro de Deus. Olha, eu não disse para vocês que ele viria, olha ele aí, ó. Olha ele aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Irmãos, que coisa linda. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, só o sangue de Jesus tira pecado. Só o sangue de Jesus, não tem outro jeito. Não tem outro caminho a não ser somos purificados e lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Aquele sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário. Só esse sangue limpa o pecado, tira o pecado. E o meu pecado, o teu pecado foi tirado pelo sangue de Jesus. Amém. O pecado, irmãos, é uma mácula que impregna na alma, impregna no ser humano e nada pode tirar. Não adianta buscar outro meio, outro caminho. Só o sangue de Jesus limpa o pecado. É maravilhoso isso, né, irmãos? Então temos que recorrer a Ele. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele redime, só Ele transforma mais eu pecador através do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Basta uma gota para que a minha vida e a sua vida seja transformada. E é interessante, né, irmãos? Eu até abro aqui um adendo para dizer para vocês, que eu acho que já disse outras vezes. Eu sempre gostei de ajudar a vossa vida doméstica. Se alguém é contra aqui, tudo bem. Mas eu sempre gostei de ajudar. Até então minha esposa nos afazeres domésticos. Quando logicamente estava trabalhando, agora estou aposentado, né? Agora muito mais ajudava. Fazia amigos, depois de aposentado eu virei. Sempre gostei de ajudar. Eu acho que dividir as tarefas domésticas é importante. Eu acho. E agora sem esposa, né? Difícil. Estou morando agora com a minha filha, com o meu genro. Tive que mudar porque não aguentava ficar namorado. Tive que sair urgente, não aguento nem passar em frente. Difícil. E sabe, irmão, esses dias eu fui colocar umas roupas para lavar. E eu aprendi isso bem, né? As roupas escuras da clara, separa para não manchar. Que negócio que eu não sabe muito bem. E eu coloquei, irmãos, peguei umas camisas brancas e as coloquei para lavar, só as camisas brancas.
E a maca da minha filha está soltando uma sujeira, manchou as camisas. Eu fiquei chateado, estou pensando em camisa branca, viu, irmãos? E aí eu peguei as camisas e coloquei, sabe onde, irmão? Quem sabe, aquele produto bom que tira a mancha. Coloquei no vente lá no balde e deixei lá um dia pro outro. Tirei de novo, irmão, coloquei a mancha e continua lá. Não saiu. Irmãos, para a nossa alma, só o sangue de Jesus. Para limpar o nosso pecado é só o sangue de Jesus. Se a gente poderoso, aleluia, que tira a mancha do pecado. Amém, irmãos? Você pode glorificar a Deus. Em tudo a gente aprende, né? Em tudo a gente aprende. Olha aí, Jesus, nem com esse vento não tira, e o pecado também nada tira, é só o sangue de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Sigamos aqui. Então, queridos, a obra missionária que foi realizada por Jesus foi de extremo sucesso. Extremo sucesso. Ele começou sozinho, sua caminhada. Começou o seu ministério sozinho. Logo após o seu primo João Batista foi preso por Herodes. Jesus Cristo começa sozinho. E a Bíblia diz, irmãos, que ele arregimentou. Ele começou chamando os 12, um a um. Não foi? E foi formando ministro da igreja. Olha, foi arregimentando, trazendo um a um, irmãos, para que eles pudessem auxiliá-lo em seu ministério. E diz a Bíblia que depois também, irmãos, olha, mulheres também passaram a ajudar. As mulheres são uma bênção na obra de Deus. Vocês são bênçãos, irmãs. E como são? E elas se juntaram então aos discípulos, começaram a trabalhar na obra de Deus, fazer a obra de Deus e ajudar para que o evangelho do reino fosse expandido, fosse pregado. Então, querido, foi marcado por milhares de almas salvas. Jesus começou a salvar multidões, vidas libertas, vidas curadas, e a cada dia crescia a igreja. Bendito é o nome do Senhor. Não demorou muito, irmãos, para que as perseguições, oposições aparecessem, para que a sua mensagem não fosse anunciada. Começaram com zombarias, zombando de Jesus. Começaram com difamações, começaram, irmãos, com acusações infundadas. Não foi assim? Daqui a pouco, irmão, aquela situação se transformou em ciúmes e inveja. Irmão, uma das causas mais fortes que levaram Jesus para a cruz foi o ciúme e a inveja dos saduceus e escribas fariseus, que não suportavam ver a forma como Deus usava Jesus. É um sentimento ruim que nós temos que repreender sempre na nossa vida. Quando vem sentimento de inveja, de ciúmes, Jesus, eu repreendo a minha vida, sentimento ruim. Amém. Em nome de Jesus, não é mesmo? Sentimento ruim. Não temos que ter inveja de ninguém. Deus usa cada um como Ele quer. Amém, amados? Deus te usa da forma que você é. Bendito é o nome do Senhor. Então, uma das causas também de levar Jesus à cruz foi ciúme, foi inveja. E a Bíblia diz, irmãos, que estes sentimentos ruins, então eles passaram a fazer acusações verbais, e agora passaram também a querer apedrejá-lo. Quantas vezes Jesus se esquivou de apedrejamentos? E a Bíblia diz então, irmãos, que resultou então na traição de Judas, e culminou então na sentença da morte de Jesus, como comentamos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Mas Jesus já sabia de tudo, irmãos. Ele veio para isso. Ele teve um ministério de 3 anos e meio. Ele sabia que ia passar pela cruz para nos salvar. E ele disse: olha, o terceiro dia eu vou morrer, mas não vai me deter. O cemitério, a terra, a cova não vai me deter. No terceiro dia eu volto. E ele ressuscitou. Ele morreu na cruz. Ele consumou a obra vicária por nós, o sacrifício por nós. E a Bíblia diz que ele foi sepultado no sábado, né? Na sexta-feira tiraram seu corpo, no sábado já está sepultado. No sábado os judeus guardavam o sábado, ninguém mexe, ninguém faz nada. No domingo, logo pela manhã, bem cedinho, diz a Bíblia, quem estava lá? As mulheres primeiro. Marta, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Elas foram bem cedinho no sepulcro. Foram lá, irmãos, para jogar o perfume no corpo, preparar o corpo de Jesus. Mas quando ela chegaram lá bem cedinho, irmãos, o túmulo estava aberto. E ela dizia no caminho: quem
quem removerá a pedra para que a gente entre no sepulcro? Quem vai mover aquela pedra gigante, pesada? Chegando lá já estava removida. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. E agora os guardas vigiavam bem, guardavam bem. Os escribas, fariseus, saduceus, hipócritas, eles não queriam crer na mensagem de Jesus, bispo, mas estavam preocupados que Jesus ia ressuscitar. Aí falaram: olha, vai que ele ressuscita mesmo. Vamos pôr uma pedra bem grande lá que eu quero ver se ele vai sair de lá. E vamos colocar guardas, sentinelas. Olha, irmão, esse negócio de 3 turnos que inventaram foram aqueles infelizes. Eu fiz 3 horários. Eu trabalhei na Brink, são 30 anos. Os primeiros 7 anos eu fiz 3 horários. É terrível, é difícil. E eu descobri que foram eles que inventaram. Colocaram lá para revezar, manhã, tarde e noite. Guarda na porta do sepulcro. Mas veio o terremoto, veio o terremoto forte. Aleluia, a presença de Deus abalou aquele túmulo. Eles caíram por terra. E Deus, irmão, removeu a pedra. E quando elas chegaram, elas encontraram um anjo que disseram: por que buscar o Filho de Deus? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vamos olhar lá em Deus. Ele já ressuscitou. E de dizer para os meus discípulos: diga lá, olha lá. E a Bíblia diz, irmãos, que elas saíram dali atemorizadas, ali trêmulas. E elas voltaram, irmãozinho, e na verdade elas encontraram com Jesus logo ali na frente. Mas Jesus, bispo, estava totalmente diferente. Aquele Jesus desfigurado, acabado, sofrido. Não, agora o Jesus limpo, glorificado. Ele estava com umas vestes maravilhosas, brancas de linho, maravilhoso. Elas não conheceram. A Bíblia diz que elas pensaram que era o hortelão lá, o jardineiro, alguém lá, mas não era. Jesus falou. Quando Jesus cumprimentou elas, irmãos, elas conheceram a voz de Jesus. Você conhece a voz de Jesus aqui nesta noite? Eu conheço. Ele está falando aqui conosco nesta noite. A Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhecem. Elas conheceram a voz do Mestre. Rabi, Rabi. Não me toqueis, porque ele não foi glorificado. Mas vai dizer, meus discípulos, que eu já ressuscitei, Aleluia, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus poderoso, nós fazemos a obra missionária porque Ele vive. Irmãos, eu fico extasiado com as coisas de Deus, eu fico maravilhado. Sigamos aqui, irmãos. Aleluia, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. E aí, irmão, ele ressuscitou. E aí, sabe que os fariseus, escribas, saduceus, o sinédrio reuniu lá no Cristo e ofereceram suborno para os guardas. Olha, vamos pagar você para qual? Não muda a versão. Ele está vendo acontecer no nosso dia esse negócio de suborno, né, irmãos? O cala a boca com dinheiro, cala a boca, muda a versão e não fala a verdade. É para falar essa versão aqui, ó. Roubaram o corpo dele, foi o discípulo lá e roubaram o corpo dele. Então vocês vão falar isso. Mas não adianta, meus irmãos. Sabe por que não adianta? Porque Jesus disse, ficou 40 dias andando na Palestina. Só para provocar. E que vai matar de novo? Não tem jeito. Não tem como, irmão. Ele ficou caminhando na Palestina durante 40 dias. Visitando o povo. Chegou no discípulo a primeira vez, entrou pela porta, normal. Esteve com eles, conversou com eles ficaram maravilhados, que coisa extraordinária. Eu fico imaginando. Jesus chega na reunião. Só que na reunião não estava lá, irmão. Quem estava lá? O Tomé. O Tomé não estava lá, irmão. E aí os discípulos depois contaram: Tomé, você faltou no culto e perdeu a bênção, Tomé. Você faltou no culto e quem faltou aqui nesta noite está perdendo a bênção. Não é por causa de milagre, porque Jesus está presente. Ele está aqui. Ele está aqui. E onde Ele está, alguma coisa acontece. Você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui na presença de Deus. Aleluia, exaltando, glorificando o nome dele, porque Ele é na sua vida. E o Tomé falou: de jeito nenhum, rapaz, que história é essa? E eu vi, ele foi crucificado, ele foi enterrado, vai estar lá, não tem jeito.
Jesus, irmão, foi caminhando na Palestina, visitando, fazendo obras. E aí, irmãos, ele volta de novo na reunião. Jesus sabia, ó, a próxima reunião, Tomé vai estar lá, eu vou chegar lá. E aí Jesus ostenta, irmãos. Jesus não entra pela porta não, ele atravessa as paredes. Glória. Ai, irmãos, bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele entrou, irmão, acho que está para o lateral, né? Transpassou a parede e entrou. Você pode imaginar isso? Paz seja convosco. Ele disse, paz seja convosco. Aleluia, adorado ao nome do Senhor. Você tem paz aqui nessa noite, querido? Você sente a paz que excede todo entendimento? Você sente a paz de Jesus aqui nessa noite? Eu estou sentindo. Coração dói, irmão, mas a paz de Jesus, a paz de Jesus. Ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz do Senhor. E eu não a dou como o mundo a dá. A minha paz é uma coisa extraordinária. A paz de Jesus, irmão. Pode acontecer um terremoto à nossa volta. Como diz o salmista, ele diz, toda uma guerra à nossa volta. Ainda assim confiarei, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento. E agora, irmão, o Tomé arregalou os olhos aí. Jesus, irmão, chamou Tomé à frente e falou, Tomé, olha aqui, ó. Olha os carros de Tomé que transpassaram minhas mãos. Olha aqui, Tomé. Olha aqui, Tomé, os meus pés que foram transpassados pelos pregos, Tomé. Olha aqui, Tomé, o meu lado que foi rasgado, furado pela lança. Vem aqui tocar, Tomé, no seu dedo. Pode vir aqui. Irmãos, maravilhoso, irmão. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos, nós cremos. Aleluia, adorado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu amo falar sobre a ressurreição, irmãos. Eu amo falar sobre o sacrifício de Jesus. Eu fico maravilhado. Mas quando chego na ressurreição, eu me empolgo. Quando eu tenho a certeza absoluta que Ele vive, que Ele ressuscitou, aleluia, minha alma se alegra em Deus. Então, queridos, 40 dias caminhando na Palestina. A Bíblia diz que Ele foi visto por mais de 500 irmãos. E aí, irmãos, Ele faz a sua obra. Chegou um momento, então, queridos, que a Bíblia diz então que de repente Ele está com seus discípulos, aquela multidão, 500 pessoas, Jesus é tomado e levado aos céus. Ah, irmão, separação sempre dói, né? Pode ser um parente seu que vai viajar hoje, vai passar um dia fora, já fica de saudade, né? Você ama de verdade. Ô pai, não veio o senhor voltar. Estou de saudade. A separação sempre dói, por isso que dói tanto a separação. Dói. E eles, irmãos, sentiram muito, porque conviveram com Ele, tiveram o privilégio de estar com Jesus durante 3 anos. Convivência diuturnamente. E agora Jesus é tomado, mais 40 dias só e agora Ele vai voltar para o Pai. E a Bíblia diz que Ele foi tomado por uma nuvem, e eles, irmãos, ficaram olhando para o céu, olhando Jesus subindo entre as nuvens. E a Bíblia diz que então que os anjos desceram e falaram assim, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que veio, Ele voltará nisso. Ele voltará. E eu não vos deixarei órfão, disse Jesus antes de partir. Eu vos darei um outro consolador. Irmão, foi uma troca difícil. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. E Ele está aqui conosco, irmão. Ele não vai sair daqui enquanto Jesus não voltar. Ele não vai sair daqui enquanto Jesus não voltar. Irmão, e o Espírito Santo anela. O Espírito Santo quer demais que Jesus volte logo, porque ele tem saudades de voltar para o céu. Amém. Porque é difícil estar nesse mundo, queridos, mas Ele vai voltar. Então, amados, Jesus sobe. Jesus deixou a instrução para os seus discípulos. Olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus deixou a instrução, Jesus deixou a ordem nisso, não foi um pedido. Jesus não fez um apelo, viu, irmãos? Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo faz um apelo, um pedido. Jesus deu uma ordem imperativa: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É uma ordem de Jesus, nós temos que obedecer. Amém, amados? Caminhando, queridos, os discípulos então, eles passaram a anunciar a segunda volta de Jesus. Amém, irmãos? A primeira já se cumpriu, agora eles estão anunciando a segunda volta de Jesus. Como dissemos, irmão, a primeira vinda de Jesus foi amplamente divulgada, anunciada por vários profetas de Deus,
E para a segunda vinda, irmãos, ela está sendo também anunciada pelos profetas, pelos pregadores. E Jesus vai voltar, queira ou não queira, Jesus vai voltar. Eu não tenho tempo aqui para falar de sinais, irmão. Nós já sabemos dos sinais. Sinais acontecem todos os dias. Maremotos, terremotos, tudo isso a gente vê acontecer todo dia. São sinais da volta de Jesus. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, não é? Irmão, toda essa confusão que a gente vê acontecer no mundo, nós acompanhamos pela palavra e sabemos que são sinais da volta de Jesus. Está se cumprindo a cada dia. E um sinal triste: o amor de muitos tem se esfriado. O amor na fé, o amor na caminhada cristã, são sinais da volta de Jesus. Mas eu preciso caminhar, irmão, para ouvir essa mensagem, citando, irmãos, 3 símbolos importantes de sinais da volta de Jesus. Eu lembro você, irmãos, a respeito de Noé. A Bíblia diz, irmãos, que Noé presenciou a destruição da sociedade. É um sinal da volta de Jesus. Olha o simbolismo. Quando veio o dilúvio, Noé presenciou a destruição, bendito é o nome de Jesus, da sociedade, irmãos. A destruição, aleluia, irmãos, da sociedade. Nós temos visto a destruição da sociedade, não é verdade, irmãos? Grande parte da sociedade está sendo destruída pelo mal, pelo pecado. Nós vemos outro símbolo, irmão, importante. Outro símbolo é o símbolo de Jó. A Bíblia diz que Jó presenciou a destruição da sua família. Glória a Deus. A destruição da sua família. E nós estamos vendo, irmãos, as famílias sendo destruídas. O modelo de família que foi instituído por Deus está sendo atacado, está sendo destruído. Sim ou não? Não precisamos entrar em pormenores. Irmãos, contemplam aí a proposta do mundo para a família. A família que Deus constituiu e a família que o mundo propõe. Não é, irmãos? Sinal da volta de Jesus. Outro símbolo do sinal da volta de Jesus é de Daniel. Daniel presenciou uma das coisas mais terríveis. Ele presenciou, irmãos, a destruição da fé. A destruição da fé, irmãos, tem sido praticada nas seitas, nas heresias, e infelizmente tem adentrado dentro da igreja. Pessoas que já não têm mais fé em Deus, já não creem no sobrenatural, já não creem no agir de Deus, já não creem na palavra de Deus, já não creem na Bíblia, vai esfriando na fé a ponto de deixar o caminho, a ponto de se apostatarem da fé. Quantos crentes, irmãos, talvez pessoas que vocês conhecem, que deixaram de servir a Deus porque perderam a fé. Mas aqui nesta noite Deus renova a nossa fé, querido. Deus renova a nossa fé em nome de Jesus. Judas, irmão, no capítulo 13, ele disse assim, olha, que ele sentiu a necessidade de exortar a igreja para que eles, irmãos, batalhassem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhem pela sua fé aqui nesta noite, irmãos. A Bíblia diz que aquele que permanecer fiel, firme até o fim, receberá a coroa da vida. A tua fé você tem que guardar ela dentro. Você pode, olha, aconteça o que acontecer, retenha a tua fé em Deus. Em nome de Jesus, guarda a tua fé em Deus, que a tua fé vai te salvar. É a tua fé que vai te salvar, porque nós somos salvos por meio da fé. Amém, amados? Nós temos na Bíblia Sagrada através da fé. Não tivemos o privilégio de ver Jesus, de estar com Jesus como discípulo. Nós cremos na Bíblia. É pela fé mesmo. E seremos salvos pela fé. Então, irmãos, Daniel viu a destruição da fé, queridos. Mas não perca a tua fé em nome de Jesus. Tem um livro que eu gosto demais, que diz assim, no refrão: se você perdeu tudo nessa vida, mas você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Amém. Guarda a tua fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé, a fé. Creia em nome de Jesus. Dias melhores virão. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus vai fazer. Mas é, irmão, através da fé. Então, queridos, a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer em breve, irmãos. A Bíblia diz que ela afetará 2 grandes divisões, serão afetadas na humanidade. Pessoas, irmãos, que receberam o Evangelho, que receberam a salvação, serão separadas para morar com Deus. E aquelas pessoas que rejeitaram ficarão, irmãos, para o lado de fora. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, irmãos,
todos os crentes que permaneceram firmes na fé, que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que a esses, irmãos, será dado o direito de participar das bodas do Cordeiro, a santa ceia do Senhor, que será servida no céu, queridos. Nós que participamos da santa ceia do Senhor todos os meses, imagine você que naquele dia, nas bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus vai te servir. Ele vai te lembrar desse simbolismo da sua morte, da sua redenção. Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, correndo para o final, a volta de Jesus, eu, irmão, como milhares, respeito quem pensa diferente. Eu acredito na volta de Jesus em duas fases. Eu acredito dessa forma, que a primeira fase, na primeira fase da sua volta, Jesus virá tão somente para os escolhidos. Será quando ele irá arrebatar a sua igreja. Arrebatar a sua igreja. Você está esperando o arrebatamento? Arrebatamento. A Bíblia diz, irmãos, lá em a Bíblia diz, irmãos, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que será no abrir e fechar de olhos. No abrir e fechar de olhos. Você tem noção de quantas vezes você piscou aqui nessa noite? Não tem como, milhares de vezes. E a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, a igreja será tomada. Você será tomado, você será tomado. Jesus virá arrebatar a sua igreja, vai tomar. E o escritor diz, irmãos, que naquele dia, nesse dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A irmã Esther vai ressuscitar. Ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, irmãos, seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos o Senhor dos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Você pode exaltar o nome de Jesus? Você pode exaltar o nome do Senhor? Onde está aquele povo, quem sabe, barulhento? Onde está que não se vê? Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi-se embora para Sião. Que coisa linda, irmãos. Mas o evangelho tem que ser pregado antes que ele volte, queridos. Enquanto Jesus não voltar, temos que povoar o céu com almas salvas. Enquanto Jesus não voltar, temos que povoar o céu com almas salvas. Amém. Batalhe pela sua família, batalhe pela sua salvação, batalhe. É uma batalha, irmãos, é uma guerra. Por isso que o nosso Deus é chamado general da guerra. Você foi alistado, você foi convocado para uma batalha. Não é fácil, não. É renunciar o pecado a cada dia, é renunciar os desejos carnais a cada dia, é renunciar as propostas mundanas a cada dia e seguir a carreira que foi proposta para que você seja salvo. Amém, amados? E quando ele não voltar, nós temos que continuar pregando, irmãos. Para quem não sabe, irmãos, olha, Jesus foi a pessoa que mais pregou sobre o céu e o inferno. Sabia disso? Nem Paulo, nem ninguém, irmãos. Isso foi ele que mais pregou sobre o céu e o inferno, foi Jesus. Foi ele quem mais pregou sobre o céu e o inferno. E Deus me levou a pensar nisso, irmão, para trazer aqui nesta noite. Foram dos lados de Jesus que saíram as mensagens mais duras sobre condenação para aqueles que rejeitam a sua palavra e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Foi dos lados de Jesus. Então, irmãos, é tempo de nós falarmos a realidade para o povo. Olha o que Deus colocou no meu coração. É tempo de falar da realidade ao povo, deixar de floreios, deixar de fazer promessas para quem não quer compromisso com Deus e a sua palavra, fazer proposta enganosa. Não, queridos, a verdade é uma só, é minha e crua. Ou a pessoa aceita Jesus, muda de vida para morar no céu, ou rejeita a mensagem da cruz, rejeita o evangelho, rejeita o sacrifício de Jesus e vai para o inferno. A igreja tem que pregar isso, tem que pregar, tem que falar a verdade para o povo. Pastor, aqui palavra dura, mas é a palavra de Deus, irmão, é a realidade. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, não, olha, não, isso aí não é problema, não, mas naquele dia lá Deus vai dar um jeito, você vai entrar no céu assim mesmo, sem nada. Não faça isso.
A verdade é que o Evangelho de Jesus, ele transforma, ele muda, ele transforma. Se alguém não aceita o Evangelho de Jesus, não tem a vida transformada, não está convertido. Porque o Evangelho, ele transforma. Transforma ou não transforma? Transforma. Então, Jesus, ele anunciou isso. Então, enquanto ele não voltar, irmãos, a igreja tem que pregar sobre o céu e o inferno. A igreja tem que falar a realidade do povo. A igreja tem que falar que o céu é tão real quanto o inferno é real. Não é utopia, não, queridos, é verdade. Existe um lugar terrível para aqueles que rejeitam a mensagem da salvação. E eu quero, irmão, dizer uma coisa para vocês: a igreja precisa voltar a evangelizar, assim como Jesus fazia. Ele deixou o exemplo em tudo. Estamos em um congresso de missões. Amém, irmãos? Amém. E nós temos que voltar à evangelização, a exemplo que fez Jesus. Olha, irmão, Jesus pregou ao ar livre. Jesus fez cruzadas evangelísticas, sim ou não? Sim. Oh, irmão, ele pregou para milhares. Ele pregou, querido, lá em Samaria, em Galiléia, em Jericó, etc. Ele fez grandes eventos, grandes cruzadas ao ar livre. E milhares de pessoas passaram a seguir. Amém, irmãos? Na década de 80, bispo, eu era um adolescente, na década de 90 já um jovem, e eu participei, irmão, de dezenas, centenas de milhares, posso dizer, de eventos ao ar livre, de cultos ao ar livre. E tem gente que não acredita, mas funciona. Eu te digo, pode me chamar de arcaico, mas funciona. As cruzadas evangelistas estão subindo, irmãos, elas funcionam. Eu vi centenas de pessoas aceitando a Jesus como Senhor e Salvador ao ar livre, uma cruzada evangelística. Eu vi pessoas aceitarem Jesus em nossos cultos ao ar livre, com uma caixinha de som falando domingo à tarde, depois do almoço, pessoas vindo à frente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador em praça pública. Jesus fez isso, irmãos. Sabe o que Jesus fez também, queridos? Ele esteve imitando, ele fez o evangelismo pessoal. Olha o evangelismo pessoal, irmãos. Quem que Jesus ganhou no evangelismo pessoal? Nicodemo, irmão, foi um deles. Ia encontrar com Jesus de noite, bispo. A Bíblia diz que Jesus falou, praticou o evangelismo pessoal, evangelizando Nicodemo, até que ele aceitou a ele, passou a servi-lo. Amém, irmãos? Quem mais aceitou a Jesus? Só alguns exemplos. A mulher samaritana do poço de Jacó, quem se lembra? Era meio-dia, um calor terrível como no dia de hoje. Jesus, irmão, dispensou o almoço, disse que foi buscar o almoço. Jesus falou: eu tenho uma comida muito mais importante. Eu tenho o evangelismo pessoal para fazer hoje à tarde. Aceitou-se ao poço de Jacó. Ele sabia que a mulher vinha tirar água, foi evangelizada e aceitou a Jesus. Sim ou não? E ela teve a vida transformada, ela saiu correndo, chamando toda a cidade: vem ver um profeta que falou tudo sobre a minha vida. E eles vieram, irmãos. Quem mais, irmão, aceitou Jesus no evangelismo pessoal? André. A Bíblia diz que Jesus foi caminhando com André para ir até a sua casa, fazer companhia. Sabe quando você está com um amigo e fala assim: eu vou com você caminhando até a sua casa, depois eu volto. Já aconteceu com todos nós, isso não é verdade? Eu vou com você, eu estou aqui mesmo e tal. E no caminho, ele foi falando as suas maravilhas para André, e André passou a seguir evangelismo pessoal. Funciona, viu, igreja? É mentira do diabo que não funciona. Funciona, pode continuar falando de Jesus que funciona. E sabe, irmãos, para encerrar, Jesus, ele praticou o evangelismo, irmãos, nas visitas, nas casas, visitas e cultos domésticos. Irmão, visita, tem que ter sabedoria de Deus para a visita, não é verdade? A gente tem que saber o motivo da visita e ir preparado para aquela visita. Não é para contar conta agora, né? É para falar de Jesus, é para levar uma palavra de ânimo, de coragem, de bênção, de vitória, de alento, de exortação, de conselho. É a visita, é uma forma de evangelizar. Jesus fez muito isso, irmãos. Ele fez culto doméstico também. Eu te dou um exemplo. Lembra quando ele estava naquela casa, irmãos, que chegavam as pessoas? Olha, irmãos, ele cantou, ele pregou. Imagina, Jesus pregando culto doméstico. Chegaram as multidões, irmão. Quem chegou primeiro entrou na casinha. Quem não chegou, ficou assistindo pela janela, ficou tudo lotado lá fora. Você imagina, aquela multidão lá fora, olhando pela janela, disputando lugar para ver Jesus. Jesus lá pregando, falando. Foi naquela ocasião que desceu o homem lá pelo telhado, que ele curou e salvou. Não foi? Culto doméstico. E sabe, irmão, para encerrar aqui, olha, culto doméstico, visita.
Jesus visitou a casa de Pedro, irmãos. O que aconteceu lá? Ele curou a sogra de Pedro. Uma visita. Jesus, irmão, visitou a casa de Levi. E na casa de Levi, o que aconteceu? Ele levou perdão. Ele visitou a casa de Simão, irmãos, e lá ele levou o quê? Unção. Ele visitou, irmãos, a casa de Jairo, e lá ele levou vida. Jairo perdeu a sua filhinha, Jesus devolveu a vida, a filha de Jairo. Ele visitou, irmãos, a casa de Marta e Maria e levou a sua palavra. Ele visitou, irmãos, a casa de Zaqueu e levou salvação. Ele visitou a casa dos discípulos e levou fé. Qual, irmãos, a sua necessidade nesta noite? O que você quer que Jesus leve da tua casa nesta noite? O que você quer levar para casa nesta noite? Leve a tua vitória, leve a tua bênção, leve a certeza de que Ele está aqui nesta noite. Eu concluo dizendo, queridos, eu tenho uma notícia animadora para alguém que porventura não serve a Jesus aqui nesta noite. É uma notícia importante. Sorte sua que Jesus não voltou ainda. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, sorte sua que Jesus não voltou ainda. Se você não serve Jesus, você não aceitou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, sorte sua que não voltou ainda. Se você está desanimado na fé, não tem certeza da tua salvação, sorte sua que não voltou, porque nesta noite Ele vai te dar essa certeza. Pode se colocar em pé em nome de Jesus, a autorização do Cristo. O tempo, irmão, já foi. Mas é aquilo que Deus colocou no meu coração para você aqui nesta noite. Eu trouxe para você aqui nesta noite. Estamos aguardando a segunda volta de Jesus. A segunda volta. A primeira vez que cumpriu, estamos aguardando a segunda volta de Jesus. E a Bíblia diz que enquanto nós temos vida, não há esperança. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, não há mais o que fazer. Quem morreu com Cristo está salvo com Cristo. Quem morre sem Cristo, irmão, infelizmente a situação é precária. Mas aqui nesta noite nós estamos vivos na presença de Deus. Se alguém aqui não tem certeza da sua salvação, o crente precisa ter certeza da sua salvação. Se alguém perguntar, não, você acredita na tua salvação, você não pode titubear não. Você tem que falar com firmeza. Eu creio em nome de Jesus. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. E a qualquer momento que Ele me tirar dessa vida, eu estou salvo com Ele. Aleluia. O crente tem que ter convicção. Se você não tem essa certeza nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você não quer se expor, não precisa vir aqui à frente. Onde você está, coloque a mão no seu coração e diga para Deus: Deus, eu quero ter essa certeza absoluta. Irmão, da minha esposa dormiu na cor mais. Nós estávamos em um momento de tanta felicidade, estávamos em família. Meu filho veio lá de fora, né? Não sabe, meu filho mora no exterior, veio, família reunida, felizes, irmão, graças a Deus. E ela dormiu ao meu lado e não acordou mais. Não houve uma esboço, nenhuma reação, nada. Jesus tão somente não foi na minha vida. Quando eu acordei pela manhã, eu olhei para ela, estava pálida com os lábios roxos. A chamei, me atendia, pus a mão em seu pescoço, não sentiu sinais vitais. A minha nora fez medicina, irmãos. Ela foi lá, fez o procedimento, chorou, olhou para mim, mas eu acabei chorando e assim, ó, já foi. Você está preparado para a volta de Jesus? Se Deus te chamar hoje, você está preparado? Você tem certeza da tua salvação? Ah, pastor, mas eu fico de diagnóstico, eu sou jovem, eu estou com a saúde em dia, eu estou... Irmão, não depende disso. O dono da vida é Deus. Ele quer tirar o fogo de vida. Você pode ser um atleta, você pode ser o que for, querido. Ele é o dono da vida. Nós temos que estar preparados. Se a gente partir do arrebatamento, estamos salvos. Se nós ficarmos vivos no arrebatamento, estamos salvos. Nós temos que ter certeza. Então, em nome de Jesus, deste congresso missionário, pense sobre isso com muito carinho, pense sobre isso com muita responsabilidade. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Eu preciso ter certeza, eu preciso arrumar a minha casa, pôr a minha casa em ordem, porque eu não sei o dia e a hora que Deus vai me chamar. Eu não sei o dia e a hora que Jesus irá voltar. Pode ser nesta noite, pode ser hoje, irmão. Eu cantei no coral há 10 anos. E tinha um lindo lá, meu irmão cantando no coral, gosto de levar no coral, lá na Igreja Batista, lá no Pastoraria. E tinha um lindo coral que a gente cantava assim, ó: talvez Cristo venha ao romper da aurora. Quem conhece? Deus conhece, é antigo.
Irmão, a gente não sabe no romper da aurora, se é tarde, se é de noite, ele vai voltar, ele vai voltar. Então, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu, vamos falar ao Senhor. Glorifica a Deus porque Jesus está voltando. Glorifica a Deus porque enquanto ele não voltar, essa igreja batista, vida total, estará evangelizando, estará fazendo missões, estará convidando, estará com as portas abertas para que o pecador perdido atente aqui e receba aqui a salvação de Cristo. Essa porta foi aberta para isso, é um canal de bênção para esse bairro, para essa cidade, para essa vida, para esse estado. A igreja Vida Batista Total está aqui para que vidas sejam transformadas, salvas, resgatadas do inferno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus querido e santo, nós ministramos a tua palavra. Senhor Jesus, tu irás voltar. A tua palavra não falha, a tua palavra não muda. Nós dizemos Maranata todos os dias, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aguardando o Senhor. Nós estamos aqui aguardando a sua volta gloriosa. E nós temos a certeza, Senhor, que os nossos entes queridos, nós iremos reencontrá-los, porque a Bíblia diz que o salvo, aleluia, aleluia, ele mora na eternidade com Cristo, ele está com Cristo. E a igreja Batista Total é uma igreja, meu Pai, que prega o Evangelho de Jesus, é uma igreja que prega a tua palavra, e vidas aqui têm sido transformadas. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, se porventura, Senhor, existe alguém aqui nesta noite que não tem certeza da sua salvação, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, aleluia, pedir para que o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus, na bacana, na baixanda, na mamai, entre agora nesta vida, toque agora nesse coração, e que ela tenha plena certeza, a plena convicção, que se Jesus me chamar, que se Jesus a chamar, que se Jesus voltar, estará salva e estará com Cristo. Pai amado, bendito a Senhor, entrego a tua palavra, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entrego para a tua noiva, eu entrego para a tua igreja, e a tua igreja exortada, a tua igreja edificada, a tua igreja consolada com essa palavra, palavra de Deus de vitória, palavra de vitória. Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá e não tragará. Ah, bendito é o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus vem juntamente conosco. Ele quer a volta de Jesus. Ele quer o arrebatamento. O arrebatamento, meu Deus, vai acontecer. A tua palavra diz que estando dois na moinha, um será tomado e o outro será deixado. Estando dois trabalhando, um será tomado e o outro será deixado. Ó Deus, nos ajude para que nós contemplemos a tua bênção e a tua vitória em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.